Legal. Não, vamos discutir aí, vai ser bacana. Nossa. Eu tenho um primeiro questionamento que eu queria entender um pouco, Dalton, como está acontecendo hoje o fluxo de aprovação, por exemplo, de uma proposta como essa dentro da Assembleia? Como é que vocês estão trabalhando lá? Está tendo uma rotina? Como é que está sendo pautado? As coisas estão andando, né? E não pode parar Então, também, né? O governo tem que continuar. Tem uma notícia boa. Primeiro, deixa eu me dar uma apresentada rápida aqui, porque o Devani não me conhece ainda, né? Eu espero que a gente possa se conhecer em breve, porque essa pandemia aí acabou, né, com a rotina da gente. Mas o Luiz e o Michel da Xamã, já tive a oportunidade de ir até lá, provar aquela cerveja, inclusive aquela de goiaba, que até hoje, quando eu penso, me enche a boca d'água. Mas, enfim, eu espero que logo eu possa tomar uma cerveja com o Devani e também com o Eduardo lá na Swamp. Essa semana, na terça-feira, ontem, o projeto que cria o polo... desculpe, essa semana não, foi a semana passada. O projeto que cria o Polo Cultural e Cervejeiro do Boqueirão foi aprovado na CCJ da Câmara. Então, é assim, a CCJ é a comissão, vamos colocar assim, mais criteriosa, porque é lá que eles vão analisar a constitucionalidade do projeto, se o projeto viola a Constituição, se viola, enfim, a legislação local. E aí foi aprovada, foi até com o voto do relator Cristiano Santos, e aí esse projeto agora foi para outras comissões, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Economia, que são comissões que eu acredito que serão mais tranquilas para aprovar. Quando todas as comissões aprovarem, esse projeto, então, segue para a sessão plenária, ok? Então, aí é que eu acho que a ideia era conversar com vocês, por quê? Porque eu tenho uma preocupação muito grande, e o Luiz já levantou essa bola, que é o seguinte, o Bola falou nisso. O público de Curitiba é um público que tem muito pouco conhecimento, a meu ver, das nossas riquezas aqui dentro. E o polo cultural, o polo do Boqueirão, eu vejo onde vocês estão aí enraizados com a empresa de vocês, produz das melhores cervejas do nosso país. Pô, aí o povo tem que conhecer, o público tem que saber que isso existe. Não adianta nada você ter o melhor produto do mundo e as pessoas não sabem que o melhor produto do mundo está ao lado. E aí nós temos aquela coisa de você ter uma área da cidade que é mais valorizada. Curitiba tem hoje, quando a gente fala em polo gastronômico aqui em Curitiba, todo mundo já pensa de cara no Batel. Né? Batel, mais ali um outro polo que criaram ali no bairro X, no bairro Y, mas você não tem uma marca registrada de uma região que produza um produto de primeira linha, de qualidade e de destaque no cenário nacional. E o Boqueirão tem isso. Então, criou-se uma ideia do Boqueirão relacionada à malha, e a gente tem grandes cervejarias como as de vocês, com grandes produtos, grandes restaurantes, comida boa, né? E, sob o ponto de vista cultural, eu conheci o projeto do Bosa aí no Boqueirão Cultural, e eu participei do último, estive lá com a minha família, inclusive, e foi um evento excepcional. Foi um evento que tinha público de toda a idade, tinha desde criança, engatinhando, até gente mais velha que eu, tomando sua cerveja, curtindo o som de qualidade, tudo num ambiente de muita paz, muita tranquilidade, assim, de um relacionamento, um calor humano muito grande. Eu fico imaginando, eu fiquei espantado, eu estou aqui, eu sou um cidadão curitibano há 40 anos, e eu fiquei surpreso de ver isso que eu não conhecia. Então, a ideia que eu venho desenvolvendo aí junto com o Bosa, o que é? É que as pessoas, assim como eu, se surpreendam com isso, que está aqui do nosso lado. Quer dizer, as pessoas têm que entender que hoje, quer tomar uma cerveja boa,
vai ali na Xamã, vai na Roots, vai na Swamp, que é aqui do nosso ladinho, e senta lá e prova uma cerveja, e compra a tua cerveja e leva para casa. Você está valorizando um produto que, além de ser um produto nacional, é um produto curitibano, por favor. Se a gente não valorizar o que é nosso, a gente tem que sair daquela velha cultura de que o que é bom para nós é o que vem de fora, o que é importado. Pô, pelo amor de Deus, eu vejo gente me convidar para tomar um café, dizer, pô, vou te convidar para tomar um café que vem do Camboja. Ô, querido, o melhor café do mundo vem aqui do sítio do seu fulano ali em Tamboara, ali em Paranavaí. Eu não preciso do café do Vietnã, do Camboja, por favor. Eu até acho, veja, eu sou de uma geração, vocês são todos mais jovens do que eu, mas eu sou de uma geração que eu me lembro muito na minha juventude, que a gente sentava no bar e dizia assim, traz uma faixa azul. Não que as cervejas de série não sejam boas, o brasileiro toma cerveja, eu tomo minha cerveja também, mas não existe nada mais saboroso do que uma cerveja artesanal, bem elaborada, com qualidade, né? Quer dizer, é uma nova cultura. E é preciso divulgar isso. Então, a minha ideia quando o Bosa me convidou para conhecer lá o Boqueirão Cultural, eu fiquei encantado com aquilo. E aí surgiu de plano a ideia da gente estimular isso, estimular o desenvolvimento do comércio, estimular as vendas, e agora, mais do que nunca com essa pandemia, vocês não fazem ideia do que eu estou recebendo de pedido de socorro do pequeno empreendedor, principalmente, que estão tudo pela hora da morte. A gente está vendo aí que não existe um plano efetivo, pelo menos a nível aqui municipal, para salvar o pequeno empreendedor. Porra, o pequeno empreendedor, o que ele quer? Ele não quer que o governo dê dinheiro para ele. O que ele quer? Ele quer poder ter um pouco de ar para respirar, para não pagar imposto, para não pagar financiamento. E não é não pagar assim, eu quero que as minhas contas evaporem. Não, nós queremos só um tempo para respirar. E um plano de governo que auxilie as vendas, que o produto possa ser comercializado. Eu digo para vocês, principalmente nesse ramo que nós estamos conversando aqui hoje, não está fácil enfrentar o tal de isolamento social. Todo mundo está sofrendo com isso. Eu estou me mantendo aqui, na medida do possível, com os cuidados, né? Ainda mais eu que faço parte de um grupo de risco, eu sou hipertenso, eu tomo remédio, a minha pressão é controlada por remédio diariamente, eu não posso correr o risco de pegar esse vírus aí, mas nem por isso eu deixei de tomar a minha cerveja, como eu vinha fazendo sempre, final de semana. Eu não tenho hábito de beber todo dia, mas sexta-feira, sábado, domingo, com a família, fazendo um churrasquinho, é o dia de tomar cerveja, caramba. Agora, como é que faz se o pequeno empreendedor que está lá produzindo a cerveja não tem para entregar? Por quê? Porque ele teve que dispensar o funcionário, porque ele tem os impostos para pagar, porque ele tem financiamento no banco apertando, e ele não tem mais o consumidor comprando. Então, é nesse sentido que me chamou a atenção para a gente, mais do que nunca, brigar agora pelo desenvolvimento desse polo cultural, cervejeiro, gastronômico. As pessoas precisam desenvolver, nós temos que sair dessa crise mais forte. Eu tenho para mim que vocês têm que sair dessa crise, no ramo de vocês, vendendo muito, vocês precisam compreender, depois de uma crise dessa, depois de um momento de catástrofe no mundo inteiro, a vida precisa ser vivida, e a gente precisa nem só de trabalho, vive o homem, a gente precisa ir ter mais lazer, ter mais convivência com os amigos, e nessa ambiência, evidentemente, somos brasileiros, porra, nada melhor do que uma cervejinha, um petisco ali para aquela conversa entre amigos, né? Com certeza. E o Boqueirão, eu fiquei, vejam que coisa interessante, né? Eu sou professor de uma instituição de ensino superior, né? Fui professor do Bosa aí, e estou nessa instituição há 20 anos, e aí, nesse final de ano, a instituição resolveu fazer um almoço de final de ano e contratou uma churrascaria no Boqueirão. E quando eu olhei o convite, fui olhar no Google Maps ali, e era longe do centro da cidade. Acho que 7 quilômetros, 8 quilômetros do centro da cidade. E aí eu perguntei assim, por que fizeram, não? A faculdade é quase no centro aqui, foram escolher uma churrascaria lá no Boqueirão, lá longe.
E aí, mas não, assim, fui até lá. Quando eu cheguei lá e vi o que esses caras servem nessa churrascaria, eu cheguei no caixa e falei, escuta, quanto tempo que vocês estão aqui? A moça falou assim, aqui acho que já tem uns 5 anos. Falei, não acredito que isso aqui tem 5 anos, eu nunca tinha visto isso aqui. Uma das melhores churrascarias que eu já entrei, eu não vou falar o nome aqui, porque senão a gente soa marketing, né? Mas, enfim, espetacular. Eu falei, puta, esse troço tem que estar no polo. As pessoas têm que conhecer isso. Né? É preciso que a gente saiba que a nossa cidade é muito grande, nós temos 2 milhões de habitantes. A gente não pode ter aquela mentalidade, aquela cultura tradicional de que é um local ali determinado, que a gente vai para comer bem, para beber, para se divertir. Então, é essa a proposta. E como vocês estão aí com grandes produtos, porque eu vejo a marca de vocês hoje despontando no mercado aí, é preciso desenvolver mais do que nunca, né? Sim, Dalton, a gente estava conversando até um pouquinho antes de realmente começar a live ali, sobre a questão de como está tudo interligado, a questão das cervejarias com a cultura, com o bairro, com a gastronomia, de como a gente pode fazer através desse projeto do Polo Cultural Gastronômico e Cervejeiro, com que eles realmente jogar luz sobre o trabalho deles, sobre a cerveja artesanal que eles produzem aqui no bairro. A gente tentar interligar tudo isso. Então, o projeto ele tem lá, né, o projeto que o Dalton escreveu, ele tem, inclusive, ele prescreve ali como você pode fechar uma rua para fazer, por exemplo, uma semana da cerveja, para que a gente possa promover festivais junto com vocês, cervejarias, para promover, inclusive, né, fomentar o comércio da cerveja, fomentar a cultura e fomentar a gastronomia regional. Eu achei bacana pra caramba, eu acho que é mais ou menos nessa linha. A ideia é essa. Entendi bem o que o Dalton quis dizer quando ele falou, putz, eu tive que sair para ir lá para o Boqueirão e tal, daí quando chegou aqui ele falou, putz, mas tem coisa bacana pra caramba no bairro. Nos bairros de Curitiba tem coisa boa pra caramba. Veja, Bosa, quando você vai num show ali no Couto Pereira, chega lá, você tiver aquele monte de trailer vendendo comida, vendendo cerveja, aquela coisa toda, eu imagino, por que isso só pode ter essa concentração de opções? No dia de um show, o último show que eu fui aqui no Couto Pereira, foi o show do Roger Waters. Ele se apresentou aí da banda Pink Floyd. E chegou lá, eu até comentei, porque eu fui com o meu filho, né? E eu comentei e falei, porra, você veja, devia ter um lugar aqui em Curitiba. Tem, né? Você vê aí, tem um ou outro desses centros, como é que se chamam aí agora? Não é centro gastronômica? Esses... Enfim, tem um aqui, outro ali, que reúne lá umas lanchonetes e tal. Mas tinha que ter, eu não falo em um local fixo desse, mas festivais, feiras. Quer dizer, a gente tinha que ter um local para fechar uma praça, fechar uma rua, e botar lá a Swamp, botar a Roots, botar a Xamã, botar outros locais, outros estabelecimentos na área de alimentos, de cerveja, enfim, para fazer um festival, fazer uma feira, botar lá alguns grupos de rock and roll para tocar, grupo de música, umas bandas locais, para criar aquele clima de pertencimento. As pessoas têm que sair de casa para se sentir do bairro, da região, da cidade. Então, criar aquela fidelização. A partir disso, eu acredito, e nesse projeto, a gente conversou bastante aí, eu e o Bosa, ele contempla também facilitação, por exemplo, da emissão de alvarás para isso acontecer. Não é aquele negócio burocrático que dá vontade de desistir pelo meio do caminho. Então, vamos fazer um festival aí? Qual é a pegada desse festival? A gente quer fazer um festival aí com umas bandas de música, fazer um festival de teatro, fazer um festival... Eu digo isso, meus filhos dizem que eu sou velho, mas vamos dizer o que é verdade, fazer festival de poesia, cara. Botar essa molecada, essa juventude para fazer uma competição de poesia, competição de monólogo, e isso num ambiente como foi aquele que a gente teve no Boqueirão Cultural, um ambiente espetacular de respeito, cara, cada um na sua, todo mundo curtindo pra caramba. A polícia estava lá, a guarda municipal fez uma cobertura ali, os caras não tiveram trabalho com ninguém lá, porque não tinha trabalho para fazer, eles só ficaram ali olhando.
um clima de absoluto respeito, e eu vou te dizer, naquele festival que a gente foi lá, Bosa, eu senti falta de ter mais opções ali, para as pessoas conhecerem, né? Que a intenção realmente é essa. Eu até escrevi, eu vou até explicar para o Deva aqui. Eu tenho um pedido de informação, é um requerimento, que através do mandato do Dalton Borba a gente vai fazer, porque realmente para você fazer um evento cultural no bairro é uma burocracia enorme. Então, assim, a gente vai tentar movimentar isso, e inclusive esse projeto do Polo Cultural Gastronômico e Cervejeiro é também para isso, para que a gente consiga promover a cultura aqui na nossa regional. A regional do Boqueirão, a gente sabe, né? São 4 bairros que abrange, né? A regional do Boqueirão é Auer, Xaxim, Alto Boqueirão e Boqueirão. Então, a gente vai conseguir promover, nos 4 bairros da regional, eventos envolvendo a cervejaria de vocês e cultura, e automaticamente a gastronomia. Então, assim, esse bate-papo de hoje, ele é, inclusive, é imprescindível para que a gente saiba até. Queria saber de você, inclusive, Deva, quanto tempo que você está no mercado, por que você escolheu a região sul aqui de Curitiba? A Roots, ela fica no Auer, né? Então, se você quiser falar um pouquinho da tua cervejaria e tal, quanto tempo você está, qual que é a cerveja que você tem premiada aí, se está disputando algum prêmio ou não, meta a ficha aí. Beleza. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo aí. Obrigado pelo convite. Então, a Roots, ela existe há 3 anos e alguns meses, né? A gente trabalhou por 1 ano e meio como cigano, né? Como acho que boa parte acaba começando desta forma, né? Fazendo cerveja em outras fábricas. E depois de um certo tempo a gente resolveu montar a nossa unidade, né? A escolha aqui do local, né? Nós estamos bem na divisa Auer Boqueirão, né? Foi um fator aí logístico, né? Aqui a gente consegue ter um fácil acesso a diversas vias da cidade, né? E o próprio barracão, que foi o que nos atendeu, assim, dentro do que a gente estava procurando a proposta, né? Acho que os colegas sabem, você começa com um pensamento e o negócio vai tomando corpo de formas que você acaba mudando o conceito, né? Então, a Roots aqui, ela não tinha muita ideia de fazer abertura para o público, algo do tipo, né? A gente queria só ser uma indústria e nada mais. Mas, passando o tempo, a gente viu que a proximidade com o público local é o melhor marketing que a gente pode ter aqui, né? Então, hoje a gente atende, recebe o pessoal aqui, e como esse acolhimento da população local aqui, a gente percebeu que as vendas acabam aumentando, né? Então, na pandemia agora, a gente conseguiu ter uma venda considerável, fazendo atendimento via domiciliar aí, né? Se perguntou de cervejas, a gente não tem hoje participado de festivais aí de premiação, né? Simplesmente uma escolha da Roots de entregar um produto e não ter assim essa grande preocupação em premiações, né? Até pela logística, por questões de como vou te explicar, até falando de marketing, eu penso assim, quando um consumidor pega uma cerveja lá premiada, né? Ele sempre espera algo a mais e eu como consumidor, eu sempre que eu tomei algumas cervejas ditas premiadas, mundo afora até, você vai com uma sensação e na hora você fala, pô, mas será que era tudo isso? Então a Roots pensou assim, participar de grandes festivais assim, por enquanto não era a hora, tá? Não que a cerveja não mereça prêmios, simplesmente uma estratégia de venda, a gente não participou de eventos, tá? Hoje a gente fomenta a cultura em cima de bandas de rock, né? É um movimento que a gente traz, e a Roots ela tem convênio com alguns artistas de nível nacional, tá? Então hoje a gente tem uma série de cerveja chamada Lendas do Rock Nacional. A gente trabalha com músicos hoje, um deles é o Mingau do Traje Rigor, a gente fechou agora com o Nazi do Ira, vamos fazer a cerveja do Ira, Dado Villa-Lobos do Legião, e estamos fechando com mais alguns músicos. Para que no final de tudo a gente vai ter um evento da Roots chamado Lendas do Rock Roots, onde eu vou juntar essa banda com essas lendas aí para fazer um grande evento. E quando você falou nessa ideia do Boqueirão Cultural, então eu poderia até mesmo fazer esse evento aqui no Boqueirão, né? Nada mais bacana do que realizar isso no nosso bairro, né?
Porra, que maravilha, hein? Caramba, Deva. Eu não fazia ideia. Vou falar para você que eu não fazia ideia. Eu visitei vocês um pouco antes da pandemia, né? Acho que foi ali finalzinho de fevereiro, começo de março. Eu visitei vocês, conheci o Evandro, né, que é seu irmão. E eu, inclusive, tomei aí com vocês, eu tomei com ele aí aquele chopp de vinho que vocês fazem, achei uma delícia. E, cara, é bacana pra caramba. Eu acho que é isso mesmo, isso que você falou, de ter essa interação com a sociedade, ali, com o público ali perto de você, eu acho que é bacana e a gente pode promover bastante isso, através, é isso que eu falei, né, tá tudo interligado, cultura, a cervejaria, o bairro, eu acho que a gente tem que trazer isso para o bairro mesmo, então é louvável o trabalho de vocês, e inclusive o projeto de lei aí que surgiu a partir do Dalton, eu acho que é excelente, tem tudo para dar certo, tem que ser aprovado, a gente tem que fazer um movimento para que isso seja aprovado, que a gente consiga flexibilização para fazer esses eventos, que a gente consiga fazer com que vocês estourem de vender e façam a marca de vocês ser conhecido por muito mais pessoas. E você, se você pensar, né, você vai em N cidades aí que ficam conhecidos por cerveja, local conhecido por vinho, outro conhecido por produção de Steinegg. Curitiba tem o maior polo cervejeiro aí do Brasil, de qualidade e até de quantidade, de rótulos, né? E você não tem aí nenhuma rota bem estipulada para o turista, a gente não tem um marketing em cima disso, né, que poderia ser muito forte para a cidade. A cidade poderia ser conhecida como capital da cerveja artesanal. E os colegas sabem aí quanto a gente acaba sofrendo por talvez não ter esse respaldo aí legal da questão de ser divulgado isso, né? Com certeza, eu vi que existe uma lei... É essa, né? Essa é a principal ideia do projeto do Polo Cultural Gastronômico e Cervejeiro. Porque eu até percebi, eu fui pesquisar... Mas veja, Boas, isso aí depende muito de uma empreitada nossa, porque hoje, se você parar para pensar, quando chega ônibus de turismo aqui em Curitiba, onde é que ele leva o turista? Para comer. Santa Felicidade. O turista vem para cá, pega um ônibus para ir lá para o Madalosso, lá para os restaurantes da Via Vêneto ali. Ninguém fala em pegar um ônibus de turismo e fazer um turismo cervejeiro aqui em Curitiba, e isso que o Devani falou é importantíssimo. Curitiba tem das melhores cervejas do país, isso aqui é um polo cervejeiro. Por que não temos empresas de turismo fazendo uma rota da cerveja? Para levar isso, para levar a nossa marca, para levar o nosso produto, para transformar Curitiba, lembrar Curitiba como uma cidade que produz cerveja de qualidade. Né? Essa é a ideia. E esse inclusive, Deva, Michel, Lula, o Eduardo acho que ainda não entrou, ainda não chegou, mas esse, inclusive, é a questão primordial do projeto, porque eu vi que existe uma lei, é a 15064 de 2017. Ela inclui no calendário oficial de eventos do município de Curitiba o Festival Paranaense de Cervejas Artesanais, é o Festival Procervo. Mas então, o que percebe-se? É um festival que ele, na verdade, reúne cervejarias do estado do Paraná inteiro, e daí, no mês de agosto, uma vez por ano, no mês de agosto, eles vão fazer esse festival aqui. Só que isso não atende, porque ele vai trazer um festival bacana, obviamente que é bacana, ele acho que ocorreu lá no Museu do Olho, mas ele não é para jogar, ele não coloca o foco aqui, nas cervejarias de Curitiba. Então é por isso que eu acho que esse projeto do Polo Cultural Gastronômico e Cervejeiro aqui, ele vai sim conseguir trazer mais possibilidades para vocês aqui, para a gente conseguir, a partir disso, fazer projetos maiores, envolvendo até um projeto que poderia se chamar Rota da Cerveja de Curitiba. E daí poderia, quem quisesse conhecer as cervejarias, né? Aonde que fica a Rota da Cerveja? A Rota da Cerveja fica aqui, ó. Ela tá inclusa ali no polo que é cultural, que é gastronômico e que é cervejeiro. Isso. Um questionamento que eu queria fazer, eu não sei se foi discutido isso, mas dentro da aprovação do polo gastronômico do Boqueirão, existe a possibilidade de a gente criar um calendário específico, integrado, de todas as cervejarias, e de uma forma que a gente consiga compartilhar os eventos que cada uma vai fazer no seu local, a gente não conseguir, não gerar um tipo de competição entre as cervejarias, né? Porque geralmente alguma faz um evento. Não, pode. É que assim, às vezes é como a gente criar uma união, né? Às vezes todo mundo faz o evento no mesmo dia, sabe? Então a gente consegue, através de um calendário compartilhado, trabalhar de uma forma onde um evento
evento não interfira, sabe? Ou até mais para a gente curtir mais isso, assim, né? Eu acho muito legal essa ideia. Acho muito legal. Vocês criarem um esquema de vocês, na verdade, transformarem isso no movimento de união. Não competição, não concorrência. Isso, é a ideia. É um valorizando o outro. Veja, no ramo que vocês estão, o fato de vocês valorizarem a sua cerveja e a cerveja do seu amigo, a Swamp apoia a Roots, que apoia a Xamã, enfim, vocês estão se ajudando, então a gente está se abraçando. Uhum. O que importa? Porque, vamos dizer o que é verdade, quem gosta de sair para lazer, e isso acho que é da natureza humana, você não quer ficar a vida inteira no mesmo lugar. Você quer fazer o rodízio, né? Você quer sair, hoje eu vou tomar uma cerveja lá com o Devani, hoje eu vou tomar uma cerveja lá com o Lula, né? Hoje eu vou levar um presente lá para o meu cunhado, vou comprar lá um growler. Então, a ideia, o que é? É que a gente transforme isso, e a ideia que o Luiz trouxe aqui, que o Michel trouxe aqui, uma ideia, acho, muito boa, de ter um calendário, como é que eu vou dizer, compartilhado aí, para vocês se ajudarem. Vocês darem as mãos, hein? E além desse calendário compartilhado, Dalton, será que seria possível a gente fazer, por exemplo, algum projeto que instituísse no calendário oficial do município de Curitiba? Eu sei que a gente já tem um aqui que é o Festival Proserva, mas será que a gente conseguiria instituir no calendário oficial do município de eventos algo mais voltado aqui só para Curitiba, mesmo para as cervejarias de Curitiba? Tem, mas aí a trajetória, porque a gente tem debatido isso na Câmara, inclusive. Aí qual é o caminho a ser percorrido? Em primeiro lugar, nós temos que criar um dia ou uma semana que vai ser a semana simbólica desse tipo de evento. Então, vamos criar, por exemplo, a Semana das Cervejarias ou a Semana da Cerveja Artesanal Curitibana. Então, é uma semana que a gente cria. Ou um mês, acho que o mês é uma coisa muito... muita coisa, né? Mas uma semana que vai ter promoções, que vocês podem, inclusive, fazer de forma compartilhada, promoções de venda, um faz num dia, outro faz no outro, para compartilhar esse público. E isso tem que ser repetido, porque para entrar em calendário oficial de Curitiba, você tem que ter o dia já instituído. E esse dia tem que ser assim, um evento que se repete. Aí você pega esse dia e bota no calendário oficial. Então, a gente tenta criar um evento jogando no calendário oficial, isso na Câmara não passa. Já é uma discussão que os vereadores têm que não passa. Então, para você inserir no calendário oficial, aquele dia já tem que ser consagrado do município. Então, ou a semana, né? A semana da cerveja artesanal curitibana. Maravilha, vamos começar a promover. Não, é isso mesmo. Eu vejo Festival, feira, encontro da cerveja, encontro dos motoqueiros de Curitiba, dos carleiros, aquela coisa toda, e assim vai. Até que, quando você consolidou o evento, a gente joga isso no calendário oficial. Certo. Eu posso fazer um comentário? Claro. Eu vejo assim, acho que pegar Curitiba inteira de uma vez acho que é um desafio grande, né? Tudo eu falo, tem que começar fazendo locais reduzidos, como é o caso aqui da regional, né? Isso. Mostrar que dá certo, e uma vez mostrando que dá certo, que o negócio foi bem organizado, que teve retorno para cervejarias e para a população, principalmente, eu acho que daí você pode expandir mais o negócio, né? Então, acho que a gente tem uma excelente oportunidade de servir até de cobaia, vamos dizer assim, para um projeto desse. Né? As cervejarias aqui se juntam, vamos fazer a coisa acontecer, a população vai dar o seu respaldo de avaliação, tenho certeza disso, de qualidade, e a gente ganha força para depois expandir o projeto para Curitiba toda, né? Perfeito. Maravilha. É isso aí, Deva. O que você acha, Michel? Não, eu achei bem interessante. Desculpa. Eu achei bem interessante a ideia. Eu acho válido pelo fato de a gente estar indo no sentido de criar o polo gastronômico do Boqueirão. Então, faz mais sentido a gente lutar pelo Boqueirão nesse momento.
e acredito que vai dar certo nesse sentido aí, de começar no Boqueirão e depois ir para Curitiba. Acho um bom teste. A minha única problema é, talvez numa questão de uma semana é meio complicado, porque a maioria das cervejarias, que é o nosso caso aqui, ela só abre no final de semana. Então, talvez fazer o mês é alguma coisa que a gente consiga, a cada sábado, atender uma cervejaria que está aqui dentro do Boqueirão como um todo, né? Eu acho que seriam 5 ou 6, né? Então, a gente consegue, dentro de a cada sábado, instituir o dia ali de cada cervejaria para o pessoal visitar. Claro. E o bacana dessa proposta hoje, desse bate-papo, inclusive do projeto, era isso, era chamar vocês, falar, pessoal, vamos conversar para a gente saber, porque, cara, em 30 minutos de conversa, olha quanta ideia boa surge. Então, assim, eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir trabalhar, fazer com que esse projeto de lei ele seja melhorado, né? Ele já é um projeto de lei excelente, mas que a gente consiga usar ele, melhorando toda a estrutura que a gente tem no bairro e fomentando o comércio, a indústria cervejeira, a gastronomia e principalmente a cultura. A gente poderia até mesmo da data do Boqueirão Cultural, sabe? Fazer o fechamento desse evento com a festa na Praça Canonita. Seria um negócio legal. Porra, maravilha. Então, olha só, eu estou no magistério, aí, eu sou professor de Direito, já faz mais de 20 anos, né? Eu sou advogado atuante na advocacia aí há 33 anos, e eu tenho, o Bosa sabe disso, eu tenho um sonho antigo, que é fazer o nosso jovem ser mais ativo dentro da política, discutir política, se projetar como um cidadão ativo politicamente, para ver se a gente consegue melhorar esse país, a qualidade da política nesse país, porque a gente sabe que política no Brasil é uma coisa complicada. E eu tenho esse sonho antigo, e eu acho que, até conversando com o Bosa, o Boqueirão Cultural foi um start disso, a gente promover esses debates, essas conversas e encontros para conversa política mesmo e trazer o jovem universitário. Então, assim, a gente tem a força dessa regional do Boqueirão, com grandes empresas de produtos artesanais, da cerveja artesanal, de renome nacional, de renome internacional. A gente tem bons restaurantes, a gente tem grandes locais para a gente provocar esses encontros. Para a gente botar o quê? No âmbito da cultura, a gente prestar um favor para a sociedade curitibana. Quer dizer, não é a gente reunir as pessoas para ir lá, não só para ir lá degustar a sua cerveja, mas trazer para essa ambiência do lazer, de uma boa cerveja, um bom aperitivo, boa conversa, e se projetar politicamente. Não é militância política, é trocar ideia mesmo do nosso cenário nacional. Pô, o Brasil está enfrentando uma crise atrás da outra aí, né? Crise institucional. A gente está vendo hoje que política no Brasil virou o grande tema da televisão, dos jornais. Quer dizer, unir tudo isso e projetar isso no aspecto cultural da Regional do Boqueirão. Eu tenho certeza absoluta que um projeto desse seria pioneiro na cidade. Até, inclusive, como foi, né, eu queria até falar para o Deva, que existiu, a gente fez, o Dalto promoveu, junto com a Xamã, um evento chamado Cerveja com Política, que era justamente para trazer a sociedade acadêmica e abrir as portas para a sociedade civil também, que fosse lá para debater temas como a democracia, o que é a democracia, teorias da justiça, sabe, de ciência política. Então, assim, longe de querer impor alguma ideologia para alguém, é sem coloração política, é justamente para levar informação. E daí, a partir dali, os jovens que estariam participando, eles iam formar o pensamento deles. Mas o interessante disso, eu concordo muito com o Dalton, é você instituir, de alguma forma, o pensamento crítico. Porque se você não institui o pensamento crítico nessa juventude que está vindo aí, eles vão ser manipulados por fake news o resto da vida. Que infelizmente, nos tempos de hoje, falar de política, você discutir política ficou mal visto. Parece que você discutir política, parece que você quer dizer que você está de um lado ou de outro, não é isso. A política ela só evolui se você, de fato, discutir, né, de forma construtiva, né? Isso no Brasil cada vez está se perdendo mais, infelizmente, né?
Eu acho, foi muito legal, eu vi quando aconteceu o evento na Xamã, achei sensacional a ideia, parabéns aí. Foi show de bola, Carlito Ivanir, foi show de bola. E olha, eu vou te falar uma coisa, a gente teve ali um contratempo, que foi bem no início da pandemia. Muita gente naquele dia já até ficou com medo de sair de casa, porque a mídia já estava dando amplitude para o tal do coronavírus aí, então muita gente com medo acabou não saindo de casa, mas eu vou dizer, foi um laboratório espetacular aquilo ali. A gente foi lá, eu como professor de Direito, o Roosevelt como professor de Ciência Política, fizemos um bate-papo muito bacana. Como o Bosa destacou, não tinha coloração ideológica, ninguém foi lá para militar em favor de um partido ou de outro, a gente foi lá para discutir mesmo política global, falar de mecanismos de melhoria, né, da relação de representação política. Então, uma coisa saudável, bacana, não teve uma única discussão em tom assim de divergência, nada, uma coisa pacífica, bacana, cerveja maravilhosa, galera curtindo ali, e eu espero que a hora que acabar essa pandemia a gente possa continuar com isso, porque eu tenho para mim que a única coisa que pode melhorar o futuro do nosso país nessa perspectiva política é o engajamento. Porra, o cidadão tem que participar, cara, não é possível. Sabe, a gente tem que fiscalizar, eu sempre digo isso, tem que fiscalizar. Não adianta a gente passar a vida falando mal de político e de política e a gente ficar do lado de cá, escondido e sem fazer nada. Tem que se engajar, nem que seja para você entender o que estão fazendo lá, e depois, na hora de votar lá, você refina o teu voto. Pô. Eu conversava justamente sobre isso com o Lula esses dias, que era justamente a questão das pessoas que ficam isentas, né? Ah, eu não vou discutir, eu não vou falar de política, mas daí depois, quando está lá já alguém que foi eleito fazendo alguma cagadaça enorme, como a gente está vendo direto, aí, putz, olha aí, porque daí reclama. Eu falo, mas esse é o motivo, se você não discutir política, se você não escolher, você vai ter que aceitar o que vem, infelizmente. E eu acho bacana pra caramba. Eu estava conversando com você, né, Lula, esses dias, e a gente chegou nesse ponto que o Deva falou, e também que é o centro da nossa discussão naquela ocasião, né, Walter, essa polarização. As pessoas desaprenderam a conversar de maneira tranquila, respeitar a visão do outro como diferente, e aquilo é bom também, né? E acho que esse movimento do Política com Cerveja que aconteceu na Xamã, que foi um movimento muito legal, porque foi muito respeitoso, as pessoas escutaram e tal, e a cerveja, né, dando cor para essa discussão ajuda bastante também, né? Que a cerveja solta a palavra um pouquinho a mais, né? Então a galera se sente mais à vontade para conversar, para falar, para estar junto. E, cara, foi um evento que pra gente, assim, foi muito legal. Eu tava aqui no dia, assim, havia aquela galera jovem que tá na faculdade, que é um momento de atividade política muito elevado, né? Quando você tá se decidindo profissionalmente como pessoa, várias definições ali tomando, e essa discussão com essa galera foi muito legal no dia, assim, foi muito proveitoso. Achei que é um exemplo que a gente tem que ter no Boqueirão Cultural, por exemplo, tem um momento que lá estamos pautando também a discussão política, temos que estar dessa maneira didática, né, quando a gente fala de discussão política, né, para as pessoas entenderem o que é política e se terem consciência da sua responsabilidade como cidadão, né, um projeto de formação de cidadãos, é isso que a gente tem que se preocupar cada vez mais, porque está faltando muito cidadão formado no Brasil, tem muitas pessoas, infelizmente, saem do ensino médio sendo analfabetos funcionais, não conseguem interpretar um texto que estão lendo, né, então a gente tem um passivo muito grande que a gente tem que trabalhar, e a gente como comerciante, como um vereador, professor, ou uma pessoa que tem propostas de projetos culturais, cara, tem que ir para cima e fazer a nossa parte, não dá para esperar que o governo vai resolver isso, porque o passivo é muito grande, cara, a gente tem que trabalhar, A ideia é essa, Luiz, você tocou na ferida do negócio. O que a gente quer com isso é exatamente fazer, e nós elegemos o Boqueirão por conta dessa perspectiva que o Boqueirão traz, ter vocês lá produzindo coisa boa, e o que a gente quer é isso, a gente quer é que a gente consiga, a partir desse polo cultural, criar uma cultura de que é possível a gente investir nessa área de lazer, na área da cultura, discutindo coisa séria em ambiente descontraído.
Ali, Devani, esse encontro que a gente fez ali na Xamã, cara, foi show de bola isso. Imagina aquela galera toda tomando a sua cervejinha num ambiente de absoluta descontração, mas ouvindo palestra de categoria, porque o Roosevelt foi lá falar de grandes autores da ciência política, sabe? Ninguém foi falar de politicagem desse viés ou daquele outro ideológico. Na verdade, o que a gente foi fazer ali foi discutir mesmo grandes temas de filosofia política, e a galera ali, de boa, musiquinha tocando lá no fundo, a gente pode pensar aí para frente, quem sabe botar uma banda para tocar ali, que as pessoas entendam que a gente pode crescer, sim, culturalmente, crescer politicamente, melhorar o nível do nosso país, num ambiente de descontração desse. E com a estrutura, por que não, né? De boa comida e boa bebida, pô, que é o que a gente faz de bom, vamos dizer que é verdade ali, né? Nesse grande... A ideia é essa. Eu tenho uma experiência bacana, que isso dá para ser replicado aí. Eu fui professor universitário 12 anos também. Opa! Na minha área, eu sou farmacêutico bioquímico, então eu dava as aulas de química e tudo mais, e aí tinha um momento de fazer as visitas técnicas, né? E depois que eu montei a fábrica, eu passei a receber os alunos nas visitas técnicas. E a experiência é muito bacana, né? Você tem ali o aluno entendendo os processos, entendendo onde ele pode atuar na área dele profissional, né? E a cervejaria, ela é muito aberta para diversas áreas, né? Você pega desde o marketing até a área de produção, estamos falando de químico, eu como farmacêutico, enfim. E ali a gente chegava nesse momento final que a gente sentava para degustar a cerveja e conversar sobre tudo. Né? Então, assim, eu recebia 60 alunos numa visita, 40, 30, e era uma experiência muito bacana. E eu fico imaginando esse aluno sair da Roots, numa outra semana fazer uma visita na Xamã, ver ambientes diferentes, pensamentos diferentes, né? A universidade vai adorar isso, eles precisam disso, né? Eles precisam para a grade curricular deles. Então fica aí mais um negócio que a gente pode também fazer parceria com essas instituições aí. Aí eu me coloco aberto por ter abertura com as universidades aí. Que maravilha. É preciso que a gente transforme esse polo num circuito de turismo. Isso mesmo, Adalto. Isso na cabeça. Nós vamos sair para comer, para tomar uma cerveja de qualidade, para onde é que nós vamos? Nós vamos ter que ir, nós vamos para o Boqueirão. É lá que nós vamos encontrar. Eu quero ir vamos fazer um programa esse final de semana? Tá tendo um lance lá no Boqueirão, de política com cerveja. Diz que é bacana pra caramba, vamos tomar uma cerveja lá, vamos entrar na conversa. É isso que nós precisamos. É criar cultura disso. Né? Muito legal. Ô, Lula, queria aproveitar que agora também perguntar para você, eu perguntei para o Deva no início, qual que foi o critério de escolha do Boqueirão também, e quantos anos vocês já estão no mercado, as cervejas que vocês têm aí? Cara, vamos lá. Então, a gente está há 6 anos no mercado, esse ano a gente vai completar 6 anos, né? A proposta veio de uma ideia do Michel, minha e Leonardo, que é um ex-sócio nosso. Então, hoje na cervejaria estou eu e o Michel, de construir alguma coisa. Nós somos amigos originalmente da Engenharia Química da Federal do Paraná, conhecemos lá, né? E daí, a partir dali, a gente quis construir algum negócio juntos, né? E foi bem na época ali que estava o mercado de cerveja se desenhando, as coisas acontecendo, e para a gente, que é engenheiro químico, cara, ter uma fábrica, ter uma indústria de cerveja também pareceu ser uma boa ideia, né, para juntar aí o útil com o agradável aí, e daí a gente começou esse projeto da cervejaria Xamã, né. A gente inicialmente começou como paneleiro, né, fazendo cerveja em casa, mas sempre com o objetivo de ter uma cervejaria, assim, a ideia foi sempre ter um negócio voltado para a cerveja mesmo, né. Uma coisa que a gente tem desde o início é o nosso vínculo com artistas da cidade, artistas daqui de Curitiba, né? Hoje estamos nessa proposta, queremos expandir para outras ideias, principalmente artistas das artes plásticas e visuais, né? A gente trabalha muito forte com essa galera, a gente tem uma proximidade muito grande com o pessoal da economia criativa e colaborativa de Curitiba. Uma das nossas propostas para lançamento de cerveja, cada rótulo que
a gente procura um artista diferente de Curitiba para ele fazer a identidade visual daquela cerveja, né? Então, da forma artística visual, e a arte de dentro da garrafa fica com a gente, nossa responsabilidade. Então, um compartilhamento ali de propostas. E com isso a gente fomenta também a parceria com o artista, no sentido de uma parceria comercial, né? E também depois fazer uma festa, que normalmente a gente utiliza essa festa para fazer um grande lançamento, então faz uma estrutura bem legal. A última aqui, só para citar um exemplo, a gente fez um rótulo em homenagem a uma cerveja que a gente ganhou medalha no Rio Grande do Sul como Fruit Beer. Ela é uma APA com adição de polpa de caju, e a gente fez uma identidade visual para ela voltada à temática do maracatu. É caju atômico o nome dessa cerveja, né? Então, para o lançamento aqui, a gente fez toda a temática. Além disso, chamou um grupo de maracatu Aroeira, aqui, que é de Curitiba, para tocar aqui na cervejaria. Esse vínculo, assim, com cultura nossa, assim, de diversas frentes, é uma coisa que representa muito a Xamã. E o Boqueirão, a gente, na realidade, acho que até o Michel, acho que é bom você contar essa história de como é que a gente escolheu esse espaço aqui, cara, que é um negócio meio tecnológico misturado com milagre, uma coisa meio... Né? Então, gente, na realidade, quando a gente... Foi uma loucura, né? Primeiro, surgiu uma oportunidade de uma compra de equipamentos do Rio Grande do Sul, né? Foi as panelas que a gente usa e produz cerveja, que é de 500 litros cada batelada, e mais um fermentador. E a gente comprou, trouxe lá do Rio Grande do Sul, mas não tinha onde colocar as panelas. Então, daí a gente teve que sair da minha casa, a gente fazia cerveja lá na minha casa, para ir para um local próprio nosso, né? Aí a gente foi em busca de barracões na região do Boqueirão, porque eu sou nascido e criado aqui no Boqueirão, né? Então, a ideia da proximidade com a minha casa também é pelo fato de você tem que estar sempre próximo da cerveja, todo final de semana tem que estar aqui, sábado, domingo, tem questões de cuidado que você tem que ter com o processo, então, quanto mais perto ele estiver de você, é melhor. Aí a gente buscou no Hour, né, tinham 3 barracões no Hour que a gente ia alocar, e até então esse, que é bem aqui no a gente está, ele não tinha aparecido para a gente, né? Então, eu estava fazendo uma consulta dos barracões, e daí eu mandava o link de um barracão para o Luiz, um barracão Bordeaux, que é da cor da Xamã, e ele abria esse barracão cinza. E eu falei, cara, ó, dá uma olhada nesse barracão Bordeaux. Daí ele falou, olha, cara, para mim tá abrindo um barracão cinza. Daí eu falei, cara, não pode ser, mandei o link de volta. Aí abriu esse barracão de novo. Daí ele falou, veja aí, cara. Eu cliquei no link, abriu o barracão, eu falei, ó, por via das dúvidas, vamos lá ver, cara. Daí a gente veio aqui, e daí no fim acabamos ficando pela relação custo-benefício, o espaço com área aberta, está numa via de grande trânsito, próximo às malharias, então de fácil acesso, perto do terminal do Boqueirão. Então foi uma coisa meio que milagrosa. Os xamãs acabaram influenciando aí e trouxeram esse espaço pra gente. Aí, que da hora! Eu não sabia dessa história, que massa! Cara, foi um negócio surreal mesmo, assim. Não, e combinou muito bem, porque aqui a Xamã, além de ser cervejaria, é uma pista de skate, né? O Michel é skatista, então tem a cultura do skate que é o sangue da Xamã. Antes de acontecer toda essa loucura que está tendo agora, né? Toda quarta-feira a gente abria a pista de skate para a galera vir andar aqui, tinha um movimento muito legal. Então, casou muito bem com a vontade do Michel. O Michel pratica bastante aqui na fábrica, inclusive, traz a galera. E é um movimento, por exemplo, a cultura do skate, né? Que é um esporte ainda visto por muitas pessoas marginalizado, né? É uma coisa que é um esporte paralelo, digamos assim. Apesar de ser, né, o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Então tem relações assim, que são desconexas que a gente tem que fomentar como cervejaria, como um espaço, né, de trazer cultura, outras coisas também. Então é mais um exemplo que a gente tem aqui, que a gente trabalha, né? Então a galera do skate que é muito, muito importante para a gente. Além disso, olha, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu falo aqui em casa, meus filhos não acreditam. Embora eu, né, já não seja mais um jovem, mas eu não sei se foi em 1978 ou 1979, eu era skatista. Capaz! Sério, tô falando. E teve um campeonato estadual, cara, e eu participei. E na minha categoria, eu fiquei em 6º lugar no estadual. Dá para voltar no skate, se quiser vir aqui na Xamã.
Assim que Hoje, revelações, Eu não hein? consigo mais parar em cima do skate. Pô, tem essa Mas é grande- fato, não. Eu era skatista, mas fica estadual, cara. Que massa. Ei, deixa eu puxar aqui, deixa eu chamar o Deva aqui. Que o Opa. Deva, ele tinha comentado comigo que você tinha que, às 18 horas, você tinha um compromisso, né? A gente, como eu vi que a gente já se estendeu, já que você já está quase chegando nas 18, eu queria saber, Deva, de você, o que você teria de demanda que você gostaria de passar para o professor Dalton Borba, que está como vereador hoje? O que você acha que ele poderia ajudar dentro da Câmara Municipal? Alguma coisa que você pense assim que poderia, talvez, compor esse projeto do Polo Cultural Gastronômico e Cervejeiro? Alguma dúvida que você tenha também? Que o Dalton está aqui agora, ele pode tirar essa dúvida e, obviamente, depois fica o canal aberto também. Eu acho que é isso que... Claro. Então, eu acho todos os pontos que a gente colocou aí, né, de fazer essa, vamos chamar de rota da cerveja, ou polo cervejeiro, é algo que a gente deve pensar em pôr em prática, e ele vai nos ajudar com isso. E eu acho que também, assim, a gente tem maior facilidade para realizar os eventos de cada cervejaria, como a minha rua aqui, por exemplo, é uma rua bem sem movimento. Então, vou fazer um evento, é possível essa rua aqui ser destinada para estacionar os carros, ou posso fechar parte dela para receber um público maior. Enfim, algum facilitador para a gente executar mais cultura, mais eventos no local, né? Que hoje, como todos já colocaram aí, a parte burocrática ela é muito alta e isso faz com que você não... Eu falo por mim, a burocracia é tão grande que eu já desisto ali. Né? Então, eu atendo quem eu consigo atender dentro da minha fábrica e ponto. Né? Então, eu acho que ter facilitadores, segurança, algo do tipo que a gente possa executar mais eventos, né? E aí pegar a ideia que acho que o Luiz falou de ter essa agenda, né? Para não bater, apesar de que eu acho que cervejarias, a cerveja artesanal, a gente não tem a concorrência, né? Acho que cada um contou a sua história aqui, a gente vê que cada um tem uma filosofia da cerveja, vai ter o seu público mais fiel e tudo mais, mas isso não deixa de eu tomar Xamã tomar Roots e assim por diante, né? Até eu brinco, eu quero trazer cervejarias outras para ter na minha tap list aqui também, porque a galera tem que conhecer as outras opções, ter o olhar crítico da cerveja, conhecer a Xamã pela Roots, a Roots ser conhecida na Xamã e assim por diante, né? Acho que essa junção de troca de experiência é o que é mais válido do negócio. Senão você torna o negócio mecânico e vira como as grandes aí, e aí perde toda a graça, todo o sentido do negócio, né? Eu acho que seria mais isso. A ideia é ter essa. Eu até quero aproveitar para pedir para vocês que a gente tenha uma interatividade aí para a gente divulgar bastante isso. Por quê? Porque essa divulgação e esse apoio da população e dos interessados nisso faz muita diferença na hora de votar isso lá na Câmara. É preciso que a gente consiga sensibilizar todos os vereadores para eles entenderem a importância disso, para a gente conseguir aprovar o projeto. Sim. Então, quanto mais a gente conseguir envolvimento aí de todos nós interessados, vocês, empresários, cervejeiros, os donos de restaurantes e a população em geral, quanto mais a gente conseguir se sensibilizar, acho que mais fácil a gente conseguir aprovar esse projeto, que, na verdade, vamos dizer que aqui, esse é um projeto de longo prazo. A gente está só começando, nós estamos plantando a semente agora. A ideia é que dentro de 10, 15, 20 anos, o Boqueirão, a regional do Boqueirão, vire uma referência nesta área que nós estamos colocando, como é a Santa Felicidade hoje para comida italiana. Não é isso? Então, nós estamos só começando, mas vamos começar firme, pisando em chão firme, né? Isso mesmo. Ô, Dalton, uma pergunta, como que a gente consegue executar junto a esses vereadores essa questão de vamos falar assim, de pressão mesmo para eles conseguirem aprovar isso? Como que a gente quantifica isso, né? Conversando com pessoas participando do Então, a ideia assim, é que a gente consiga uma divulgação desse projeto, da importância desse projeto, sob o ponto de vista
vamos colocar assim, da potencialização das riquezas para a regional, né? Das vendas, do empresariado. Quer dizer, à medida em que você tem um polo, vamos colocar assim, polo aqui no nosso caso, gastronômico e cervejeiro, e que isso começa a repercutir para trazer uma visibilidade maior, outros empresários começam a se estabelecer na região, e não só da área de vocês. Por quê? Porque o empresário quer se estabelecer onde tem público. Então, isso dá um desenvolvimento econômico para a região. Havendo desenvolvimento econômico, há consequentemente, naturalmente, há um desenvolvimento social na região, né? E a partir de um desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, um desenvolvimento cultural na região, mas isso tudo é um processo que a gente vai fazer. Então, a ideia o que é? Que a gente abrace essa causa juntos e que a gente vá sensibilizando mais empresários, mais pessoas, para nós conseguirmos, através de uma divulgação ampla que a gente vai fazer nas redes sociais, exercer essa pressão social de sensibilização, na verdade. Eu não gosto de falar em pressão, porque parece uma coisa assim que a gente está impondo, mas uma sensibilização mesmo. Né? Fazer os vereadores entenderem que a gente tem potencial para desenvolver fortemente uma regional numa área que ela já está se destacando. Hoje é a regional do Boqueirão, grandes cervejarias, que é um produto que está dando visibilidade para Curitiba fora de Curitiba. Por que não dar essa visibilidade aqui dentro? Né? Essa é a ideia. Então, é um trabalho que nós vamos fazer de conjunto, a gente tem que se abraçar nisso aí. É que eu acredito que... Uma argumentação, Dalton, desculpa, essa questão de ser um projeto que é fundamental num momento como esse que a gente está passando, que vai ter que ter uma retomada econômica. A gente vai precisar de ajuda, sem dúvida, né, cara? Sem... E a gente está ainda muito órfão de ajudas da parte de governo, digamos assim, de uma maneira geral. Né? O pequeno empresário está sofrendo muito, está tendo que se virar, cara. A maioria dos nossos clientes que são bares, né? A estrutura de caixa deles é pequena, não é uma empresa que tem um fluxo de caixa que aguenta 2, 3, 4 meses sem ter entrada, sabe? Então, a gente vai precisar de uma boa ajuda do governo. Eu vejo o projeto do Polo como digamos que mais um tijolo nessa proposta de ajuda, né, cara? Porque para a gente começar a trabalhar de uma maneira unida, divulgação, aqui tem tais restaurantes, tais coisas, gastem seu dinheiro nessa regional com a gente aqui, quem é do bairro, compre aqui, nos ajude, que a gente está precisando. Né? Acho que é uma boa argumentação. A regional do Boqueirão já é uma regional que tem um potencial muito grande, que já tem um destaque comercial. É uma bela regional. Agora, nós precisamos destacar para esse viés do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento desse polo gastronômico, polo de lazer. As pessoas têm que incluir na sua rota de lazer também o polo do Boqueirão. Não é só ir no Boqueirão para comprar uma malha, ir no Boqueirão para ir numa indústria, não sei do quê. Eles têm que ir lá para se divertir no Boqueirão. Viu, doutor? Eu queria fazer uma pergunta para você agora, que encaixa também com o que o Michel e o Luiz falaram. Com relação, você teve um projeto, né, que não sei se está tramitando, se você conseguiu, que era de regime de urgência para medidas que ajudassem também os empresários aí. Eu propus na Câmara, uma medida, um projeto de lei, na verdade, para dar um incentivo aí a pequenos empreendedores, por conta disso que o Luiz destacou aqui, que essa crise, ela está pegando forte no pequeno empresário. É o cara que não tem fôlego, ele não tem fluxo de caixa. É o cara que é obrigado a mandar funcionário embora, é o cara que é obrigado a reduzir, se não fechar as portas. E nós apresentamos um projeto de lei, só que aí eu preciso de assinatura de 13 vereadores, né? 12, né? 13 com a minha, para fazer o projeto tramitar em regime de urgência. E eu não consegui esse contingente de 13 vereadores para apoiar o projeto. Essa que é a parte que a gente pensa, né, Luiz, quando você perguntou, às vezes essas dúvidas que tem, né, mas qual que é o trâmite, por que às vezes não passa, por que passa? Então, assim, a gente entende agora nessa fala do Dalton, que, infelizmente, parece que não há uma vontade legislativa lá dentro. O Dalton, ele vem com um projeto bom, que era das 10 medidas, que precisava tramitar em regime de urgência, e, infelizmente, a base hoje, a chamada base do prefeito, não achou que não era urgente. Às vezes, esses são os problemas que encontram, né, Dalton?
na vivência do vereador ali dentro, você encontra esses problemas, né? Isso. De qualquer forma, veja, nós divulgamos bastante essas 10 medidas aí contra a pandemia. Uma delas, na verdade, 3 delas eram visando aí dar um fôlego para o pequeno empresário, inclusive com a suspensão da cobrança de tributos por 90 dias, que seria o período mais crítico, né? Agora, algumas delas, embora não tenham prosperado projetos da minha autoria, a prefeitura acabou adotando a ideia que eu tive e apresentou projetos pelo prefeito, que eu me sinto aí, né, até gratificado, porque a ideia é assim, não precisa aprovar o meu projeto, mas aprove um projeto que salve o empresário, pelo amor de Deus, vocês estão aí dando sangue para produzir, para gerar riqueza, para gerar emprego, para gerar imposto, alguém tem que se abraçar com o empresário, né? E a ideia era essa, mas devagar a gente vai reagindo aí. Isso aí, valeu, Dalton. E o Deva, você quer complementar com mais alguma coisa? Michel, Lula? Não, só gostaria de entender, assim, o nosso papel mais efetivo nessa mobilização junto aos vereadores, sabe? Se é o fato da gente criar, sei lá, todos os comércios da região, fazer uma assinatura, alguma coisa nesse sentido, que mobilize, sabe? Porque às vezes só divulgação na internet não chega a mobilizar de uma forma mais efetiva. Então, era só entender Michel, qual que seria o papel nisso, né? Na verdade, assim, a gente estava se organizando para fazer um grande abaixo-assinado. Na verdade, a gente estava divulgando alguns cartazes com QR Code para fazer assinatura eletrônica. Uhum. Nossa ideia era juntar aí 15, 20, 30 mil assinaturas, não só de empresários, mas da população da Regional do Boqueirão, para sensibilizar nessa perspectiva aí. Reunir, assim, para que eu pudesse mostrar na Câmara que 10, 15, 20 mil pessoas estão interessadas neste projeto. O problema é que quando nós começamos a desenvolver esse projeto, veio a pandemia. E aí ficou bastante prejudicado. Mas eu acredito que esse projeto não vai ser apreciado agora, pelos próximos 90 dias, porque agora, infelizmente, a gente tem um problema muito grave para pensar, que são os efeitos da pandemia, né? Que eu acho que ainda aqui em Curitiba ainda nem chegou. Aqui ainda vai ficar ruim, eu acho. Mas depois disso, quando isso já ficar devidamente equacionado aí pelos governos municipal, estadual, federal, a gente vai retomar isso. E aí vai entrar o papel de vocês, que é um papel fundamental, inclusive para nos auxiliar nessa pegada aí das assinaturas, né? Fazer o público conhecer e assinar junto, porque nós precisamos reunir aí, eu tenho para mim que a gente precisa de pelo menos aí umas 15 a 20 mil assinaturas. Beleza. A gente já tinha até começado a reunir essas assinaturas no dia do Boqueirão Cultural. Isso, fizemos lá nós pegamos assinatura física, né? Uhum. Mas o grande lance, eu tive uma participação aí num pleito grande na área da educação, e veja que bacana, eu consegui reunir, num pleito que a gente fez, 14 mil assinaturas eletrônicas. Então, o negócio é esse, a gente tem que se movimentar e partir para isso. Com certeza. Ok? Beleza. Eu acho que o Devani já está se coçando ali do compromisso dele. Acho que vamos encerrar nossa conversa aqui, a gente conversa numa outra oportunidade aí. De novo. Deva, era isso? Isso aí, não, foi bacana aí conhecer todo mundo aí. Legal. Obrigado pela oportunidade e acho que vamos amadurecendo a ideia, né? Sim, eu acho que o principal que fica disso é justamente a gente conseguir estreitar os laços e vocês saberem, né, cara? Da mesma maneira que o Dalton abriu as portas para mim, com o Boqueirão Cultural, eu acho que vocês têm que ver esse canal direto. E aquilo que a gente sempre fala, não tem coloração política. Você tem que buscar, e se o Dalton está ali, é um professor de direito constitucional, competentíssimo, que eleva o debate dentro da Câmara dos Vereadores, eu acho que se a gente tem essa porta, tem que aproveitar mesmo. E então, eu acredito que o Dalton, por estar aqui hoje, eu já sei que isso é uma demonstração de que ele quer fazer parte, de que ele quer ajudar. Então, eu acho que vocês têm que buscar realmente esse canal,
conversar com o Dalton e botar as cartas na mesa, falar, precisamos, assim tá difícil, assim não deu, a gente quer saber como é que faz aqui, assim assado. Eu acho que seria mais ou menos por aí, né, Devan? É isso aí, eu acho que sim. Vamos voltar. Vamos tocar esse projeto para frente, vamos fazer uma coisa bem legal. Sim. Exatamente. Beleza, pessoal? Galera, show de bola. Era isso? Essa minha tosse aqui é alérgica, viu? Não é coronavírus, não. Estava preocupado já. Tá tudo em ordem, graças a Deus. Tá bom, Rapaziada, galera. Valeu, galera. A presença de vocês todos aí. Foi show de bola a nossa conversa. Eu espero que a gente possa conversar bastante aí, tomando cerveja na próxima, né? Beleza. Com certeza. Um abraço Valeu, então. a todos. Abraço. Obrigado aí, um abração abraço. para todos. Falamos na próxima. Um abraço.